Se for para fazer perguntas agora, tem que ser muito... Ah, não, que é mesmo só eu nervoso à espera da chamada do exame, não é? Não ficava nervoso quando é exame? Não muito. Se não estiver a filmar, até posso dizer que... E não correu mal, porque eu era bom aluno. Posso usar isso ou não? Não, é melhor não. Então, antes de começarmos este exame, vamos aqui a uma pequena apresentação, não é? Começava por perguntar nome. Chamo-me Francisco Queiroz, sou A coligação, Coligação Democrática Unitária, portanto, vale a pena dizer para quem eventualmente não saiba, uma coligação do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista aos Verdes, mas que tem, nomeadamente a nível autárquico, centenas, milhares pelo país fora de pessoas independentes, pessoas de outras áreas. Nós, neste momento, estamos a construir as listas em Coimbra. Estão praticamente concluídas, apresentá-las-emos dentro de poucos dias. Entregaremos no Tribunal. quando isto sair, já vai estar as listas. Podia ser amanhã. Estamos a ultimar alguns pormenores. Tem listas, vale a pena dizer, à Câmara Municipal, que tem 11 efetivos e vários suplentes, à Assembleia Municipal, que são 33, nós vamos apresentar 66 candidatos à Assembleia Municipal e candidatos às 18 freguesias, são só algumas centenas de pessoas. E uma larga parte dessa gente não é do Partido Comunista, não é... são pessoas de várias áreas, são pessoas que têm um amor à sua terra, que estão interessadas em desenvolver a sua terra, em lutar por uma vida melhor na sua terra e que reconhecem no trabalho feito pelos autarcas da CDU que está ali a gente certa para fazer esse trabalho. Numa altura em que parece estar na moda em Coimbra haver coligações para se candidatar à Câmara Municipal, esta coligação já existe? Esta coligação tem muitos anos, é uma forma de estar aberta, quem quiser vir, por bem, e fundamentalmente, quando falamos de projetos autárquicos, falamos de projetos muito, muito alargados com as populações, com quem mexe, que são as pessoas ligadas ao movimento associativo, que são as pessoas ligadas, portanto, às coletividades da freguesia, as pessoas que se preocuparam e preocupam com os problemas que lá existem, de falta de saneamento, continua a existir muito em Coimbra, ao contrário do que as pessoas pensam, em várias freguesias de Coimbra continua a não haver saneamento e, portanto, ligadas aos problemas concretos. E, portanto, acaba por ser natural que tanta gente venha. Em alguns sítios tínhamos listas para dar e vender, portanto, porque há esta ligação à vida. Não é? E porquê é que decidiu vir a exame? Olha, eu sou alguém que desde muito pequenino tem uma militância política, desde muito jovem, também, obviamente, no pós-25 de Abril isso era normal, isto é, as pessoas eram obrigadas, ou seja, pelos acontecimentos, pela história, pelo que se estava a viver, a tomarem posições políticas. Portanto, desde muito cedo que tomei determinadas opções políticas e que milito, portanto, nomeadamente sou militante do Partido Comunista Português desde os 14 anos, ou 15. Fui da UEC quando tinha no 7º ano de escolaridade, portanto, eu tinha 13 anos, não é? Mas agora em concreto, e portanto tenho uma longa militância, em concreto, os meus camaradas decidiram que eu estaria em condições, até pela experiência acumulada, pelo conhecimento que tenho daquilo que é a vida da Câmara Municipal, dos cantinhos todos da Câmara Municipal, das principais áreas de intervenção da Câmara, e pelo, enfim, também trabalho realizado em alguns exploros, embora sempre com aquela dificuldade, como não somos nós que dirigimos a Câmara, não temos os meios todos, mas que reconheceram que eu deveria candidatar-me ao exame. Se a conta não me falha, já teve positiva 3 vezes no exame e vai para a 4ª. Eu vou para a 4ª com uma convicção de que estou bem preparado. Pronto, isto depende depois sempre do júri. Né? O júri, neste caso, é o povo, né? Mas, naturalmente, eu estou convencido que o júri vai perceber que nós, quando digo nós, porque não é uma candidatura do Francisco Queiroz, mesmo à Câmara é uma candidatura de várias pessoas, e depois aos outros órgãos autárquicos, como acabei de referir, de que estamos bem preparados, não só porque conhecemos bem Coimbra, os seus problemas, não apenas pela rama, e como disse, conhecemos a cidade e temos propostas para a cidade.
Vamos começar Cidade, então. concelho. Exatamente. Vamos então começar o exame aqui com os casos práticos. E o primeiro que lhe faço é muito simples. Sei que tem uma filha, imaginemos que a sua filha lhe diria: olha, tenho que ir estudar para a Universidade do Porto. Como é que a convencia a ficar a estudar em Coimbra? Bom, essa questão, em determinado momento, colocou-se. Olha, e não sabia. Aliás, não em sabia. termos de estágio, ela estudou na Escola Superior de Educação, fez formação, tenho uma filha e um filho, fez formação na área de língua gestual portuguesa e fez estágio em Lisboa. E, portanto, essa questão colocou-se, porque os estágios que havia, e, aliás, aproveito para dizer que são poucos, numa área que tanta importância tem, teve que ser em Lisboa. Naturalmente, isso significou, por parte dos pais, custos acrescidos, não é? Porque nós continuamos, infelizmente, a não valorizar suficientemente a formação dos nossos jovens. Não é? Infelizmente, mesmo que um pai queira muito convencer, há certas áreas em que não dá para um estudante ficar em Coimbra. Embora naturalmente ela própria pretendia, neste caso concreto, e é de um caso concreto que estamos a falar, pretendia e estudou de facto em Coimbra, mas chegada à altura do estágio final, os últimos meses, teve que ir para uma instituição para fora da cidade. Portanto, isso é normal. O que já não é normal é que os jovens que formamos, e bem, em Coimbra e tantos outros sítios, sejam obrigados, mesmo contra a sua vontade, a procurar trabalho noutros sítios. Não é? Claro. Quando ainda por cima temos carência, é o caso, por exemplo, dos médicos, dos enfermeiros, mas em muitas outras áreas temos uma enorme falta desses quadros no país, no Serviço Nacional de Saúde, para falar do caso concreto da medicina e da enfermagem e de outros técnicos de saúde, mas e depois exportamos-los. Não é? Isto é, produzimos-los, gastamos muito dinheiro na sua formação e eles depois têm que ir à procura de vida lá fora, porque os vencimentos neste país são muito baixos, em certa medida também intencionalmente. Estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde, claramente, na minha perspectiva, é intencional a destruição de uma das grandes conquistas do 25 de Abril, que foi o Serviço Nacional de Saúde, como acontece noutras áreas e está a acontecer em múltiplas outras áreas. A cidade de Coimbra é conhecida por vários locais turísticos de eleição. Mas imaginemos que vinha cá o seu camarada Paulo Raimundo. A que sítio é que o tinha mesmo que levar que não seja desses sítios mais conhecidos para ele ficar a conhecer? Não é fácil. Isto é uma pergunta um bocadinho difícil. Vale mais esta pergunta. Para conhecer Coimbra tinha que ser, e é fácil, com o Paulo Raimundo isso seria extremamente fácil. Era estar próximo das pessoas, estar em contacto com as pessoas. E, portanto, não bastava olhar, não bastava ir aos museus, não bastava, que é tudo muito importante, obviamente, vir à universidade, ou ir ver paisagens bonitas, ou ver a Baixa e a Alta, mas se calhar era importantíssimo ir aos bairros sociais de Coimbra, como aliás já fez, ir aos bairros sociais de Coimbra, falar com as pessoas, com os salatinas, os restantes, os que sobreviveram da velha Alta e que hoje vivem no bairro de Celas e na Fonte Castanheiro e noutros sítios. Portanto, contactar com as pessoas, mas não precisa de ser dos bairros municipais de Coimbra. Mais do que conhecer a cidade é conhecer as suas gentes? Conhecer as pessoas em concreto. É assim que conhecemos as cidades. Aliás, eu sou daquelas pessoas que gosto imenso de viajar, mas não viajo para tirar fotografias a monumentos. Não é? Antes de ir, gosto de ter tempo, se não tenho um conhecimento muito razoável da história dos locais onde vou, do modo de vida, dos costumes, tento pôr-me à parte. Não é? Portanto, a riqueza do viajar passa por conhecer também as diferenças, a cultura dos outros, etc. E, portanto, mesmo em Portugal, nós temos essa grande riqueza de termos um vasto painel cultural com características muito diferentes e com hábitos e costumes que importa conhecer. E, portanto, eu não tenho a mais pequena dúvida que o meu camarada Paulo Raimundo também, para além de ver os monumentos, que já viu várias vezes, e os museus e tudo isso, gosta de ver as pessoas, a vida real das pessoas. Imagine que agora a sua candidatura tinha a possibilidade, no mundo paralelo, de fazer um carro para o cortejo da Queima das Fitas. Qual seria a crítica social que faria? Isso tinha que ser um caminhão. Não é? Tinha que ser um caminhão, porque neste momento, crítica social... há pouco falávamos do Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, que está a cada dia que passa a ser destruído.
E é interessante ver como, apesar de tudo, como agora se diz, eu não gosto muito da palavra, mas como agora se diz, ele é resiliente, é muito resistente, vou por aí, muito, muito resistente, porque continua ainda, no essencial, a dar respostas às pessoas, apesar de ter sido completamente perseguido ao longo de todos estes anos. E, portanto, tinha que haver uma denúncia a todo as malfeitorias que têm vindo a ser feitas ao Serviço Nacional de Saúde. Mas há a educação, não é? E já aqui há pouco falámos de como as pessoas, hoje em dia, por exemplo, ser deslocado, ser um estudante do ensino superior deslocado, não é para todos, não é? Tem que ser para famílias com algum nível económico, porque é caríssimo. A questão da habitação e a questão da habitação dos estudantes leva-nos para outra grande questão global, que é a habitação em Portugal e na cidade de Coimbra também, que é obviamente um dos mais graves problemas dos nossos dias. Não é? E está lá escrito na Constituição da República, no artigo 65, está lá clarinho, que todos têm direito a uma habitação condigna. Não é? Portanto, esse carro tinha que ter questões sobre a saúde, sobre a educação, sobre a habitação. Tinha mesmo que ser um caminhão. Era um caminhão. Mas falou agora falou agora da habitação e, se não pudesse, agora dizia-lhe, não pode viver na cidade de Coimbra. Onde é que escolheria viver? Isso é uma questão difícil. O exame não era fácil. Bom, o exame não é fácil. Eu, por natureza, evitaria as grandes cidades, não é? Pelo que se perde de qualidade de vida nos transportes, não é? Isto de pensar que se demora 2 horas para chegar ao local de trabalho e depois mais 2 horas para regressar, que saímos cansados porque dormimos pouco. Mas pode escolher um sítio do concelho. Portanto, sítios do concelho com qualidade de vida. Mas, mais uma vez, isto dá sempre uma volta e está tudo ligado, não é? Porque viver num concelho limítrofe de Coimbra, para quem tem automóvel e, portanto, não precisa recorrer ao transporte público, porque não há, não é? Em larga medida. Para quem tem alguma capacidade económica, mesmo noutros concelhos, porque também já é difícil adquirir, por exemplo, habitação ou arrendar habitação em concelhos limítrofes, a não ser que seja lá numa pontinha qualquer de Góis ou de Tábua, e mesmo assim é caríssimo. Portanto, seriam sítios, provavelmente, para quem tem condições financeiras e para quem tem outro tipo de condições materiais, são sítios que oferecem alguma qualidade de vida, desde que depois estejam próximos dos hospitais, etc, etc. Mas mesmo aí, mais uma vez, estamos sempre a colocar a mesmíssima questão, que a qualidade de vida, infelizmente, neste país, passa muito pelas condições que cada um dos cidadãos tem, não é? Nomeadamente condições financeiras de cada um. Portanto, um lugar de eleição é uma pequena vila, mas que permita à pessoa ter, e hoje tem, através das redes informáticas, etc., acesso a tudo e, naturalmente, não é para todas as pessoas. Primeiro, porque a maior parte dos conimbricenses não podem escolher, não podem decidir, agora vou mudar de casa. Aliás, tomaram muitos ter o teto digno que não têm, não é? Um último caso prático. Fica sem Netflix ou uma coisa desse género, o que é que decide ver um domingo à noite? Bom, eu devo dizer que, havendo livros, estou sempre safo, não é? Porque todos os dias leio. Pode ser mais, pode ser menos, não é? E, portanto, é sempre uma solução. Muitas vezes vou, porque quero manter-me informado, não é? E o que é que anda a ler? Vejo mais as televisões e percorro vários para perceber se não houve um novo terremoto e que eu não tenha percebido, né? Até porque sou surdo, faltam ter ouvido os primeiros sinais da coisa. Mas portanto, percorro várias coisas, mas uma forma de passar os tais tempos livres é fundamentalmente a ler. E o que é que anda a ler? Acabei de ler há 2 dias o último livro do Sérgio Godinho, não é? Aqueles contos estranhos, não é? Mas recomendo que leiam. Ando sempre a ler várias coisas ao mesmo tempo, quase sempre ficção, e outro tipo, estou a ler uma obra a propósito dos anos pós-25 de Abril, nomeadamente o trabalho que foi feito na Direção-Geral de Espetáculos e, na altura, Cultura Popular, era assim que era designado,
E, portanto, mas em termos de literatura, acabei, um pouco antes tinha lido Os Pés de Barro, o prémio Leia, não é? Sobre a construção da ponte ao Tempo de Salazar, ponte 25 de Abril. Portanto, tenho sempre uma pilha de livros para ler. Vamos passar então à segunda fase do exame, que é onde eu lhe dou 3 ou 4 afirmações sobre Coimbra, para saber se o vereador está por dentro ou não deste assunto. Eu desconfio, também disse o Posso mesmo. dizer uma coisa prévia, Claro que muito sim, rápida, que é esta, e que eu acho que é um erro que se verifica frequentemente em várias outras candidaturas, que é pensar que Coimbra é uma república autónoma. E, portanto, há graves problemas na cidade de Coimbra, no caso da habitação, por exemplo, que naturalmente há propostas do Conselho, pode haver, no âmbito, por exemplo, da estratégia local de habitação, mas pensar que a Câmara de Coimbra resolve um conjunto de questões, porque a Câmara de Coimbra está inserida num espaço que é Portugal, por sua vez até está inserido num espaço que é a União Europeia, só por si, ou é de quem não percebe o que é que está a falar, e isso acontece muito quando falam de habitação, quando falam de outras questões, ou é de quem, enfim, está de algum modo a enganar as pessoas. Não é? Mas peço desculpa porque isto surge com frequência. Quais são as soluções da habitação para Coimbra? Quais são as soluções da saúde? Há questões, naturalmente, há propostas locais, com certeza, mas não podemos esquecer que há um grave problema nacional e que a primeira postura de alguém que, por exemplo, é Presidente da Câmara relativamente a essas questões é com firmeza, com determinação, exigir do Poder Central a resolução de um conjunto de problemas. E nós temos vindo a assistir ao longo de vários anos, tanto seja com o PS como com o PSD, a uma ausência dessa posição firme por parte do Presidente da Câmara relativamente a tanta coisa, tantas obras grandes de Coimbra, o Hospital Pediátrico, o Tribunal, tantas outras coisas, mas estou a fugir à questão e daqui a bocado sou penalizado. Ficou aqui essa explicação. Então, mas vamos então a esta parte do Conhecer Coimbra, e era o que eu ia dizer, tal como disse ao Presidente da Câmara, desconfio, como está por dentro das reuniões de Câmara, poderá ter aqui alguma vantagem em relação a outros candidatos, mas vamos ver. Começamos até por habitação, do que estava a falar. Pergunto-lhe, a Quinta das Bicas vai criar 400 novos fogos habitacionais em Coimbra? A criar 200 e qualquer coisa fogos habitacionais em Coimbra. Posso acrescentar mais qualquer coisa? Claro que sim. É fundamental haver habitação pública em Coimbra em todo lado. Nós somos um país miserável a esse nível. Não é? Temos 2% de habitação pública. Agora, e ainda bem que referiu a Quinta das Bicas, eu entendo que construir habitação pública não deve ser construir bairros sociais. Acha que há o risco pode ser pobrezinhos. Acha que há um risco de se tornar um gueto? Há um risco se a Câmara não tiver o papel que deve ter. Portanto, a Câmara, o Estado, mais uma vez, deve promover a construção de habitação pública. Existe o PRR, não é? 22 mil milhões de euros para gastar até o ano que vem e, pelos vistos, ficarão por cumprir pelo menos um quarto do PRR, na melhor das hipóteses. Muito dele na área da habitação. Não é? Nós precisamos construir habitação pública. O Estado e as câmaras, com os seus planos locais de habitação, precisam imenso construir habitação pública. Mas a habitação pública não é habitação social para os mais pobres. É o ideal de cidade, bem sei que, mais uma vez, depende muito de políticas nacionais, políticas públicas, o ideal de cidade é onde existe uma grande percentagem de habitação pública e que nela vivam as pessoas pagam rendas consoante os seus rendimentos e é possível seduzir dentro de um bairro uma diversidade de pessoas, desde aquelas que de facto têm que pagar uma renda apoiada porque têm rendimentos muito baixos, não tem problema nenhum que no mesmo prédio vivam pessoas com altos rendimentos pagarem à Câmara, ou ao Estado, ou se for através de cooperativas, não há problema nenhum, mas paguem consoante os seus rendimentos. O vereador vai gastar as folhas todas nas explicações às perguntas. A segunda pergunta que lhe faço. O orçamento de 2025 do SMTUC, uma pasta que já teve em tempos, é de 40 milhões de euros? Andará por aí. Eu creio que anda por aí, 30 e tal milhões, se me perguntasse assim diretamente, mas anda por aí. Confirma-se. É claro que 37,9 milhões. Pois, é evidente que ele cresce na exata medida em que há financiamento, nomeadamente, como aliás o da Câmara, não é? Quando há candidatura a determinado tipo de medidas, e bem, não é? Portanto, medidas de apoio ao transporte público. Não é? Já agora, e vou correr mais uma vez o mesmo risco, quando falamos de transportes públicos,
nós precisávamos também uma grande revolução de transporte público. Não é? Naturalmente, manter um serviço municipalizado de transporte urbano da Câmara Municipal, naturalmente articulá-lo agora com as outras propostas, nomeadamente o metro, mas exigir do Estado o financiamento deste transporte público. Hoje é o PARTE, há um conjunto de programas que financiam, que neste caso é o tarifário, e existe o ProTrans, e existem alguns programas de aquisição de novos veículos, nomeadamente no caso elétricos, etc, etc, mas é manifestamente insuficiente. E, portanto, uma Câmara não consegue fazer aquilo que devia estar a fazer, a Câmara de Coimbra e as outras todas, que é o transporte público, o país devia estar a fazer, que é o transporte público ser gratuito. Claro. Porque, naturalmente, em termos ambientais, em termos de qualidade de vida. Agora, isso só é possível se depois houver possibilidade, passa a redundância, de oferta de transporte com qualidade. E isso só é possível com financiamento, mais uma vez, do Estado. Portanto, há que obrigar os governos a criar ou novos programas de financiamento ou aumentar as verbas que transferem para as poucas câmaras que têm empresas municipais de transportes. Nas duas primeiras não só acertou, como depois ainda fez a explicação, não é? O porquê. A terceira pergunta. Vão surgir 3 novas residências públicas em Coimbra? Vão surgir várias residências estudantis. Mas são 3 ou são mais ou são menos? Não tenho bem presente o número de residências, mas quero-lhe dizer uma coisa. As residências universitárias, tanto quanto eu sei, é uma obrigação também, mais uma vez, do Estado português. Portanto, quem devia estar neste momento a construir e a fazer políticas de ação social para o ensino superior era o Governo. Não é? E, portanto, nomeadamente no que diz respeito a todos os apoios aos estudantes, a começar desde logo por acabar com as propinas. Não é? Porque precisava de investir por aí. E as câmaras, como deve ter reparado, não votamos contra, nomeadamente residências na Baixa, ou a residência que vai substituir naquela zona do cemitério, do dormitório da CP, etc, etc. Mas entendemos que é fundamentalmente o Estado que deve fazer isso. Porque ao ponto a que chegamos, e nomeadamente com a transferência de competências para as autarquias, é que um dia destes, aliás, já há exemplos desse no país, estamos a fazer hospitais. Não é? Não pode, não deve ser competência de uma Câmara Municipal. Exigir, e já há quem o esteja a fazer, porque naturalmente há competências do Estado Central. Aliás, é uma armadilha em que algumas câmaras se deixaram embrulhar, não é? E depois as câmaras não têm capacidade, por exemplo, de investir e requalificar a Escola Secundária José Falcão, porque é um balúrdio, ou outro tipo de estruturas, centros de saúde, ou então fazem lá umas pequenas coisas, como o do Norton de Matos, porque naturalmente são competências, deviam continuar a ser competências do Estado Central. Mas vão ser 5. São 2 da Universidade, uma do IPC, 3 da Câmara, 2 da Câmara. E 2 da Câmara. Da Universidade do IPC? Exatamente. Uma última... Do IPC na Escola Agrária, não é? Exatamente. Uma última questão. Nos últimos 4 anos instalaram-se 4 empresas internacionais em Coimbra? Esta aqui é fácil, porque o Sr. Presidente está sempre a dizer. Pois está, está a ver os nomes delas, não é? E, portanto, sim, não resta saber, naturalmente, sempre de acordo com a instalação de novas empresas, criação de emprego. Mas também vale a pena dizer uma coisa, é que nós temos no país, mas também em Coimbra, um tecido empresarial que é a micro e pequena empresa, e continuamos a ter, seja no comércio, seja na pouca indústria que surge. E, portanto, aí é que era importante também uma aposta firme, para além de atrair grandes empresas, e sabemos que com o avanço das novas tecnologias, áreas ligadas à informática, a isto e àquilo, temos empresas significativas a aparecer. Mas era importante continuar a investir no setor tradicional da pequena empresa, não é? Porque é isso que emprega mais pessoas no Concelho de Coimbra e é por causa da destruição desse tecido empresarial que temos, por exemplo, toda aquela zona do Loreto, ou temos a Baixa como está, não é? Porque o comércio tradicional são já 7, mas pelo que percebi, além dessas 7, preferia que também viessem mais umas 70 ou 90 ou 100 portanto, pequenas e médias empresas. Há que separar o discurso de propaganda da realidade. Portanto, são bem-vindas as empresas que tenham como preocupação fundamental, naturalmente, empregar
pessoas e já agora com todos os direitos que as pessoas têm, né? Naturalmente. Vamos à autoavaliação. Quanto é que acha que teve neste exame? Eu diria que saio daqui com aquela satisfação do aluno que veio bem preparado para o exame e não tocou, né, o que acontece muitas vezes nos exames, né, em tantas e tantas matérias que estudámos ao longo destes anos, né, que estudamos ao longo destes anos. E, portanto, a avaliação final vem no dia 12 de outubro e estamos convencidos que será uma avaliação positiva. Já agora, mais um acrescente, já que eu estou aqui fartinho de fazer acrescente, é que as avaliações intermédias, refiro-me, por exemplo, a sondagens, né? No caso concreto da CDU, são sempre extremamente negativas. Se for ver, eu ainda ontem estava a ver as sondagens de há 4 anos, a poucos dias das eleições. Bem, também era Manuel Machado que ganhava as eleições, pelo menos em várias. E a CDU não elegia, como não elegia em momentos anteriores. Mas depois, na hora da verdade, não é? Quando o júri reúne, depois de terminado efetivamente o exame, o resultado é completamente diferente. De 0 a 11, que é os vereadores da Câmara, quanto é que acha que pelo menos quer ter? Bom, naturalmente nós não gostaríamos, não precisaríamos ter 11 vereadores, não estamos preparados para todas e quaisquer soluções, portanto, se o júri entendesse dar-nos a presidência da Câmara, estaríamos em condições de o fazer, portanto, preencher os vários lugares de vereadores com pessoas com experiência, com competência, e falo-íamos, naturalmente, no concreto real daquilo que são os dados que possuímos hoje, é da confirmação dos resultados eleitorais. E, portanto, nós estamos apostados e posso dizer, sem qualquer dúvida, de que há uma dinâmica ao nível das freguesias muito, muito, muito viva, com tribunas públicas, com participação. Temos tido, a toda hora, a todo instante, como digo, as listas estão prontas e temos tido uma grande dinâmica a nível local. Portanto, a expectativa, enquanto não sai a nota na pauta, agora há de ser informaticamente, é uma expectativa que não é elevada porque corresponde àquilo que estudámos antes e que fizemos, provas dadas e experiência que temos. Então, está terminado, falta só irmos assinar o livro de ata, o livro de ponto, para Muito garantir bem. que teve cá. Venho mais 5, numa sentada que eu pago já.